Olá, tudo bom com vocês? Bom, crianças, a aula de hoje é sobre vozes verbais e a gente vai especificar um pouquinho do agente da passiva, dando sequência àqueles elementos da oração que a gente está estudando. Então vamos lá, vozes verbais. Primeiro, para identificar a ideia de vozes dos verbos, eu preciso de um verbo de ação. Então significa que aqueles verbos de ligação não tem como a gente identificar a ideia de vozes verbais, tá? Então já começa por aí. Eu preciso de um verbo que tenha sentido e esse sentido precisa trazer uma ideia de ação. Aí sim, eu vou trabalhar essa ação de acordo com o comportamento do sujeito. Como é que esse sujeito ele trabalha dentro desse contexto? É um sujeito que pratica uma ação, que recebe, aí a gente vai especificar o tipo de voz. Então, voz ativa. Na voz ativa, a gente tem um sujeito, o temporal, uma ação, destruiu, e esse sujeito é o agente desta ação. Então, o temporal destruiu muitas casas. Eu tenho aqui um sujeito agente, voz desse verbo aqui é voz ativa. Ok? Na voz passiva, a gente tem um sujeito que vai receber essa ação. É um sujeito paciente, ele recebe a ação verbal. Nós vamos dividir a voz passiva em duas, voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente estudou verbo, quando a gente estudou especificamente os tipos de sujeito, a gente já falou neles. Então vamos lá. Estrutura da voz passiva analítica, né? Qual é a estrutura verbal, a estrutura dessa frase? Eu vou ter um sujeito, que é um sujeito paciente. Eu vou ter um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar mais comum? É o verbo ser, mas também pode aparecer o estar, o ficar, então fiquem atentos. Ele vai ser, esse verbo, ele vem conjugado no tempo que você tinha lá na voz ativa, mas o particípio, lembra do particípio? Aquele verbo que termina com DO, né, a forma verbal DO, ou aquela forma irregular, pode ser com SS, com T, né, vai depender do verbo. Então, mais esse particípio do verbo que indica a ação. Então, eu tenho aqui ó, o velho casarão, que é o meu sujeito, foi é o meu verbo auxiliar, reformado é o meu verbo de ação que está no particípio. Ok? Essa voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, a estrutura verbal é mais simples, por isso sintética. Eu vou ter um verbo que indica ação, mais um pronome apassivador, que é aquele ser que vai apassivar, é ele que vai transformar a nossa voz passiva. Então, verbo de ação, mais o ser, seguido do sujeito. A gente precisa dessa estrutura na frase. Importante, muito importante. Observar a equivalência em que vocês têm entre a voz analítica e a passiva sintética, né? Entre a voz passiva analítica, e a passiva sintética. O mesmo sujeito, mesma ideia de sujeito, ela vai aparecer nas duas. Então, plastificaram-se os documentos. Os documentos foram plastificados. É a mesma ideia em estrutura diferenciada. Transformação. Algumas questões de prova costumam pedir que vocês façam a transformação da analítica para a sintética ou da ativa para passiva. Então, como é que vocês vão fazer essa transformação? Da ativa para passiva analítica, que é a estrutura mais complicadinha. Quem pratica ação na ativa continua praticando ação. Quem pratica ação, aqui é quem recebe a ação, desculpa, continua recebendo a ação. O verbo na ativa, ó, na voz passiva, ele vai para o particípio. E o verbo auxiliar vai ficar no mesmo tempo que o verbo da voz ativa. Tá? Então, vamos ver no exemplo como é que isso acontece. Todos vão ler a carta. Eu coloquei aqui até dois verbos para que vocês percebam essa estrutura. Se eu dissesse assim, todos lerão a carta, passando ficaria a carta será lida por todos. Todos vão ler a carta vai ser lida por todos. Se eu dissesse todos leram a carta foi lida por todos. Então, essa transformação ela precisa seguir as orientações da voz ativa. Agente da passiva. Quando a gente faz essa transformação, voltando aqui, essa transformação da ativa para passiva, os elementos se invertem, tá vendo? Quem era o objeto aqui
passa a ser o sujeito porque ele é que recebe, ele é o ser paciente da... Desculpa, voltei. Ele é o ser paciente na nossa oração. Quando a gente faz a transformação, o que era sujeito, que é o ser agente, vem para o final. Qual a função dele aqui? Agente da passiva. Agente porque é ele que faz, da passiva porque isso aqui está na voz passiva, tá? Então aqui, mais exemplos. A cidade de São Paulo foi fundada. É muito normal a gente encontrar assim, tá vendo? Por todos, por eles, por ninguém, por alguém, com essa preposição aqui. Só que outras podem aparecer, tá? Eu posso ter, por exemplo, aqui um de. A cidade de São Paulo foi construída por jesuítas. Eu poderia botar pelos meninos. Aquela terra era habitada de selvagens. A ideia do de selvagens é que por selvagens, tá? Eles é que habitavam, eles praticam a ação na voz passiva. Então, o agente da passiva vai ser esse termo que vai praticar a ação na voz passiva. Significa que eu só tenho agente da passiva na voz passiva, para vocês não confundirem com outras coisas. Voz reflexiva, né? Continuando a ideia das nossas vozes. O sujeito agora, ele é um sujeito que pratica e recebe a ação verbal. Então, eu tenho uma estrutura de verbo com partícula C. Ela se julgava linda. Então, ela julgava ela mesma linda, tá? O meu sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, por isso reflexivo. Insere a ideia de reflexo. Algumas gramáticas param a especificação de vozes por aqui. Só especificam voz ativa, voz passiva, né, analítica e sintética e a voz reflexiva. Agora a gente precisa pensar que há nesse desmembramento da voz reflexiva a voz recíproca. O que significa recíproca? Que há uma troca, há uma reciprocidade. Nessa reciprocidade, eu preciso ter plural, pelo menos. Eu não posso ter reciprocidade se eu tiver ela se insultou. Aí você tem a voz reflexiva claramente, que é alguém que fez e recebeu, tá? Então, vocês precisam de no sujeito ter essa ideia do plural. Então, elas se insultaram. Ficou uma insultando a outra. Precisa ter essa troca. Não é que eu tenha na frase várias pessoas fazendo a si mesmas aquilo ali. Se é assim, é voz reflexiva, não importa se é plural. Tá? Essa ideia de plural é porque precisam trocar. Os sujeitos vão trocar a ação que eles estão praticando ali naquele momento. Ok? Por isso é só. Olha só, continuem fazendo os exercícios. Vocês têm aí um e-mail para contato, para mandar as dúvidas, para a gente poder ir vendo o que vocês não estão entendendo, para a gente poder fazer uma aula só com essas questões. Tá bom? Beijo e até a próxima.